Bom dia, com alegria, com Jesus no coração todos os dias, na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu quero deixar aqui uma mensagem para o seu coração, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 29, tá? Muito interessante, muito importante para as nossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Olha lá, vamos ler. A palavra do Senhor nos diz, capítulo 29, verso 3, diz assim, ó: As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender. O quê? Um coração para entender o Senhor não tinha dado para o povo de Israel. É muito interessante isso. Por quê? O Senhor, às vezes, nós não temos que ficar querendo entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos entender, compreender o plano dele, o propósito. Aí, quando você não entende o propósito, você para no meio do caminho. Então nós não temos que entender por quê. E muitas das vezes nós não entendemos porque nós ficamos assim, ó. Por quê, Senhor? O que está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Então aí desanima, porque você não sabe. E você não tem uma visão ampla. Só para você ter uma noção, o que está fazendo, essa promessa aqui, o Senhor já estava com visão para hoje, para os dias atuais. E se cumpriu lá quando Jesus morreu. Olha só que plano tremendo. Então, assim, é preciso nós entender que o propósito de Deus é nos conduzir, é nós confiar, é nós ter uma fé. Independente, infelizmente, no decorrer desses tempos que nós estamos vivendo, é, por isso que muitos não se dão bem em trabalhos, em empresa. Por quê? O chefe, a gerência, eles passam, dão uns testes no funcionário, o funcionário não passa, não aprova. Por quê? Não tem um coração ensinável, não é submetido a fazer aquilo que o seu patrão. Se você não reina, você tem que servir. A realidade é essa. Entendeu? Então enquanto você tem que servir, você tem que obedecer quem está sobre você. Não, você está sob, você está por baixo. Então você tem que submeter aquilo que ele tem te informado. E muitas das vezes você não faz. Por quê? Você é teimoso, você é obstinado, não sabe nada e ainda não faz o que quem sabe está mandando, né? Então, infelizmente, não tem crescimento, tá? Pega essa daí. Aqui o povo de Israel, eles não olhavam além. A fé deles estava curta, eles só enxergavam aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus estava mostrando para eles. Então, por isso que Deus está falando assim, que ele não revelou o coração dele. Por quê? O coração dele só tinha noção das coisas que estavam acontecendo ali visualmente, né? Então, por isso que acontecia isso aí. Então, grandes sinais e maravilhas eram feitos ali. E eles só acreditavam naquilo que era visto, né? Então, ó, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Aí no verso 5 diz assim, ó: E 40 anos o fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceram no seu pé o seu sapato. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste. Olha só, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o Senhor cuidou dele em todo aquele tempo. Era no frio, era no calor, era quando ele estava com fome, Deus servia, Deus mandou maná, Deus dava água para eles no deserto. Então, assim, olha que suplência de Deus sobre a vida do povo de Israel, povo hebreus ali, nesse deserto. Eu achei muito interessante, mais abaixo, olha só. Aí Deus, ele fez a promessa. Ele fez a promessa que daria aquela nação ali, as terras, eles venceriam as guerras,
contra as outras pessoas, e eles seriam donos de posse, eles tomavam posse das terras e seriam prósperos. Aí, eu olho aqui para o verso 9, nesse mesmo capítulo, diz assim, ó: guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Aqui está mais um código, mais uma chavinha, para que você seja próspero. Não estou falando de riqueza, não, eu estou falando de prosperidade. Para que você seja próspero, é preciso guardar o conserto de Deus no seu coração, na sua mente. É preciso você enxergar além, ter fé em Cristo. Já nós vamos chegar lá. Então aqui, o Senhor está falando aqui, ó, Moisés, ele mandando, sendo o transmissor dessa mensagem para Moisés. Mais um código: seja um transmissor dessa mensagem para as pessoas que estão à sua volta. Moisés, ele transmite essa palavra para o povo, e ele diz assim, ó: guardai, pois, a palavra deste concerto, e as cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões e vossos oficiais, todo o homem de Israel, e os vossos meninos, vossas mulheres, os estrangeiros que estão no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador de tua água. Olha só, desde o maior, desde a liderança até aos menores na distribuição de cargos, eles seriam prósperos. Eles seriam cheios da graça. Eles teriam uma prosperidade de Deus. Porém, eles tinham que seguir o conserto de Deus. E aí, será que o conserto está aí no seu coração? Porque assim, não era revelado ao povo de Israel. Então era falado, era mostrado ali. Tudo aquilo Deus mostrou na prática, quem Deus era na vida dele. Porém, fazendo parte desta promessa, aí nós conseguimos enxergar Cristo nessa promessa. Por quê? A promessa que Deus fez foi deles ter essa terra prometida. Eu consigo enxergar aqui dois pontos aqui que é muito importante. É nós enxergar a promessa de Deus de tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele, ou seja, habitar na terra prometida. E também, ali também, Deus tinha prometido um libertador. Olha só, olha Deus lançando a flecha. O libertador. Depois de tantos anos, daquela nação, por quê? Daquela nação ali, daquele povo, Deus estava extraindo. É importante, aleluia. Ele estava extraindo ali uma gênese, uma genética para que Cristo viesse dessa nação, desse povo, para seguir as ordenanças. E aí chega ali, Jesus nasce o homem. Nasce o homem que é morto por nossos pecados, por nossas vidas. Nós pecamos, ele recebeu sobre si os nossos pecados e ele morreu ali para nos dar a vida e vida com abundância. Aí nós voltamos aqui, ó, a prosperidade ela habita quando nós carregamos o conserto. Aí vem Cristo e nós agora pela fé nós carregamos. Ali o povo eles viviam na lei, eles viviam diante daquilo que eles enxergavam. Era dente por dente, olho por olho. Tanto que Deus ele está falando que ocultou, não chegou no coração deles. Por quê? Era face a face. Agora aqui não. No Novo Testamento, Cristo ele morreu, nos deu a vida e nós temos essa fé. Mesmo não enxergando Cristo, aí, só que em a maioria das minhas mensagens eu falo assim, que quando ele cumprindo o propósito, Cristo ele, olha só, Cristo ele enxergou o propósito,
quando ele estava ali sendo crucificado, ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Naquele momento ele estava recebendo os pecados das pessoas. Aí ele disse: olha, se for possível, Senhor, ó Pai, passa de mim esse cálice. Só que ele entendia o propósito, ele estava dentro do propósito. Porém, faça a tua vontade. Ou seja, qual que era a vontade de Deus? Lá, quando Deus estava falando lá com Israel. Agora nós já estamos aqui na morte de Cristo. Mas quando Deus estava falando com Israel lá, através de Moisés, ele estava falando assim, ó, daqui vai nascer aquele que eu falei que a serpente morderia, feria o calcanhar. Tá aqui, ó. Esse pisará. Esse vai pisar na serpente. Então daqui vai sair aquele que pisa na serpente. Daqui está saindo aquele que pisa na serpente. E aí agora chega no Novo Testamento, Jesus Cristo ele nasce, aí chega Jesus Cristo, passa a mensagem, faz discípulos, ensina os discípulos a passar a mensagem e logo depois ele vem a morrer carnalmente. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscita e está sentado à destra do Pai. Então nós vemos aqui que Cristo ele já estava no projeto. Aí no versículo 15, diz assim, ó, no versículo 9, aliás, no versículo 14, diz assim, ó, e não somente convosco faço este concerto e este juramento. Olha aqui a promessa para todos. Mas com aquele que hoje está aqui, em pé conosco perante o Senhor, nosso Deus. Aí continua dizendo, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Essa promessa era para aqueles que estavam lá com ele e aqueles que não estavam. Por quê? E você pode ver que aqui embaixo a palavra do Senhor está falando aqui, ó. Daí ele fala a todos, né, as lideranças, e fala até aquele, o lenhador, e até aquele que busca água para te servir. Então assim, a promessa de Deus é para todos. A prosperidade de Deus é para todos. Mas então, Cido, vem aqui, mas por que existem tantas pessoas pobrezinhas? Infelizmente, eles não buscaram, não entenderam a riqueza que Deus tem dado para eles. Não entenderam a riqueza, vou falar mais uma vez, não entenderam. Olha só, lembra que eu falei o propósito? Não entenderam o propósito de Deus. Aí eles ficam na mesmice, eles ficam esperando que Deus faça alguma coisa, foi ensinado errado. Enfim, Deus ele está sempre pronto para poder estar te abençoando. É você que não tem buscado. Você que não tem acordado de manhã e nem agradecido o que ele tem feito por você. Tá? Então aqui, ó, no versículo 14 diz, e não somente convosco faço este concerto, ou seja, não somente com o povo de Israel naquele momento, ele estava fazendo concerto. Faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Então assim, por quê? O Senhor Deus, a família, ela não foi constituída por homem. A família ela não foi constituída por reis. Ela não foi constituída por poder aquisitivo, não foi. A família, ela foi constituída e sempre será por Deus. Então, Deus é o nosso rei. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. E é por isso que, independente da circunstância, do quadro de vida que você convive, do quadro de vida que você está, ele está sempre com os braços abertos
para estar lhe ajudando. Por quê? Quando Jesus ele morreu na cruz no Calvário, ali foi quebrado um jugo, foi esmiuçado. Ali naquele momento foi tirado aquela divisão. Por quê? A divisão entre nós e Deus é o nosso pecado, as nossas falhas. Tudo aquilo que nós praticamos contra nossa vida e contra Deus. Ou seja, quando nós erramos o alvo. Ou seja, quando nós temos que... nós temos que acertar o alvo. E esse alvo é Cristo. Por isso que Paulo ele falou assim, ó... Eu vou sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Faça isso também. O Senhor Jesus Cristo. Então ele está focado em Jesus. Por isso que ele passou essa mensagem para nós. Nós também, aí ele chegou, acabou a vida dele aqui nessa terra. Mas ele encerrou a carreira, mas estava com Cristo, ele guardou a fé. E aí, nós temos guardado a nossa fé? Você tem guardado a sua fé? Guarda a sua fé. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, entenda, a prosperidade está sobre a sua vida. Você não tomou posse ainda. Entenda que o conserto que foi feito lá no Antigo Testamento, ele serve para nós aqui também, tá? Porque a promessa já estava sendo lançada lá. Então, essa terra que nós habitamos hoje, nós temos que usufruir dela. Essa fé que Cristo nos deu, nós temos que usufruir dela. Nós temos que acreditar que um dia chegará o fim e nós teremos que estar preparadinho para se encontrar com Cristo, o Redentor, o Deus da nossa salvação. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus seja na vida de vocês, de toda a sua família. Tenha aí uma excelente segunda-feira. Seja feliz, seja grato pelo que Deus está falando com você. Faça o que Deus quer, tá? Entenda o propósito e Deus vai estar sempre contigo, ok? Aperta aí, dá um joinha, dá um like, compartilha com seus amigos e se inscreve no meu canal aí e compartilha mais e mais, deixa esse canal bombar aí e que essas mensagens venham chegar ao coração de muitas pessoas, ok? Deus abençoe, fique na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e que, se Deus disser que sim, amanhã estaremos aí mandando mais um vídeo, de repente mais curto, né? Que isso aqui não tem jeito, gasta muito tempo mesmo. De repente um pouquinho mais curto para você prestar atenção e não tomar todo o seu tempo, mas com muito objetivo, ok? Deus abençoe, tira esse tempo para você agradecer a Deus, ora a Deus, agradeça a Deus por tudo, deixa Deus trabalhar, amém? Tchau, tchau, fica com Deus.